E o Flamengo fez proposta oficial por John Arias, o Fluminense teve sua oferta recusada e o Palmeiras está com um caminho livre para contratar o meio atacante colombiano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o futuro do meio atacante. Ponto que falta para John Arias ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E John Arias só depende de burocracias para ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Verdão que superou a concorrência do Flamengo e do Fluminense. Entre Palmeiras e Wolverhampton tá tudo acertado, entre Palmeiras e Arias também. Os clubes estão definindo minutas de contrato, aquela questão mais burocrática, que envolve departamentos jurídicos para que o Arias seja liberado para realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 4 temporadas. Já contei para vocês que o Arias vai ter no Palmeiras salário de cerca de 2,5 milhões de reais mensais. Nos tempos de Fluminense ele ganhava 1,6 milhão por mês, ele vai para a Premier League para ganhar um pouco mais do que isso, embora com um desconto maior no futebol inglês. Palmeiras se comprometeu a pagar 10 milhões de euros à vista para que o negócio saísse. O Wolverhampton ainda também conseguiu do Palmeiras a promessa de que todos os impostos, além da comissão, serão quitados pelo Verdão. Isso significa que o preço final da contratação do Arias vai girar na casa dos 32 milhões de euros. Ah, só para lembrar que o Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros, enquanto o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. O que você pensa sobre John Arias e Palmeiras? O sonho está muito próximo de ser concretizado. Já use o espaço para comentário e diga de 0 a 10 qual a chance dele dar certo com a camisa alviverde. Quero falar agora sobre John Arias. E o caminho está livre para que o Palmeiras o contrate nas próximas horas. Antes, porém, uma série de novidades. Primeira delas, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 23 milhões de euros ou 143 milhões de reais para a contratação do meio atacante colombiano. Foi diante dessa proposta que o Palmeiras precisou aumentar sua oferta para 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. Foi essa a oferta que o Wolverhampton aceitou e que foi levada ao Fluminense. O Flu tinha até essa quarta-feira para cobrir a proposta. Essa possibilidade de cobrir a oferta estava acertada quando da venda do Arias do Fluminense para o Wolverhampton. O Flu não conseguiu alcançar os 25 milhões de euros e ofereceu ao time inglês 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton acabou recusando. E sem Fluminense e Flamengo na parada, dá para dizer que tudo se encaminha para que o Arias vire reforço muito em breve. Ah, importante contar que o Arias se recusou a jogar no Flamengo. Ele entende que pela relação que construiu com o Fluminense seria uma traição jogar no grande rival da cidade. É também por isso que o Palmeiras espera e tem enorme otimismo em relação a esse anúncio de um jogador extremamente qualificado, embora não tenha dado certo no futebol inglês. Para completar, contar que o Palmeiras fez 5-1 no Vitória na noite dessa quarta-feira na Arena Barueri, colocando fim a uma sequência de 2 jogos sem vitória. Havia empatado com o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro e perdido com seu time reserva para o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Paulistão. O grande lance da noite dessa quarta-feira, além da goleada bonita por 5-1, com gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício Alan e Sousa, foi a presença bem pequena de público. Pouco menos de 9 mil pessoas foram à Arena Barueri. E você, o que pensa sobre John Arias no Palmeiras? Vai dar certo? Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Agora de falar sobre John Arias. Ele vai para o Palmeiras ou se acertará com o Fluminense? O bom dessa novela é que ela tem prazo para terminar. É que na noite dessa quarta-feira se encerra o período para que o Fluminense cubra a oferta de 25 milhões de euros feita pelo Palmeiras ao Wolverhampton. É importante destacar que o Flu tem a seu favor um desconto. 2 negócios recentes feitos pelo Fluminense com o Wolverhampton lhe garantiram um crédito de 7 milhões de euros. Bora explicar essa história. O próprio Arias e o André foram vendidos do Fluminense para o Wolverhampton e ainda há cerca de 7 milhões de euros que precisam ser pagos. Não é uma dívida, mas é um parcelamento e ainda restam esses 7 milhões de euros. O Fluminense poderia utilizar esse crédito de 7 milhões para abater no valor final de 25 milhões de euros. Isso significa que para o Fluminense levar essa história adiante seriam necessários cerca de 18 milhões de euros. Há, porém, alguns problemas. Hoje, especialmente depois de contratar o Savarino, a prioridade no Fluminense é por alguém que faça gols.
A percepção da comissão técnica e da diretoria é de que o Boanga, atacante que faz enorme sucesso na Major League Soccer, teria mais efeito para o time do que o John Arias, apesar de toda a ótima performance que o atacante colombiano conseguiu enquanto vestiu a camisa do Fluminense. O que se percebe nos bastidores do Flu é que no fim das contas o Fluminense vai abrir mão de cobrir essa oferta do Palmeiras para que o John Arias vire reforço alviverde. É óbvio que ninguém no Fluminense vai admitir isso de forma pública. Vão falar que fizeram um baita esforço, de que a negociação acabou não acontecendo. Mas essa é a tendência de momento. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre Nino, que está forçando para virar jogador do Palmeiras. Entre Nino e Palmeiras está tudo acertado. Salário, tempo de contrato, luvas, vínculo longo. Nino tenta convencer o Zenit a liberá-lo de forma imediata. Inclusive, o representante alviverde foi a Abu Dhabi, onde o time russo faz sua pré-temporada para ajudar nas tratativas com o Zenit. Nunca é fácil convencer o Zenit a liberar um jogador. Palmeiras fez nos últimos dias sua melhor proposta desde o início das tratativas. E olha que essas negociações haviam começado no fim do mês de novembro. A expectativa do Palmeiras é de que o acordo possa ser sacramentado a qualquer momento. Palmeiras que decidiu ir ao mercado e fazer contratações depois de muitas críticas e de um início bastante ruim do time na temporada de 2026. Pergunta que eu deixo para você é: Nino e Arias resolvem os problemas do Verdão? Você gosta da dupla? Tem alguém que prefere mais? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Nicola, Arthur Jorge já estaria sendo sondado para substituir Abel em caso de derrota no derby. Não acredito, Carlão. A Leila não tem peito para mandar o Abel embora. Não tem. O Abel é muito grande na história do clube. A Leila prometeu mundos e fundos para que o Abel ficasse. É mais fácil cair o Diniz no Vasco, é mais fácil cair o Crespo no São Paulo, é mais fácil cair o Dorival no Corinthians. Eu diria que é mais fácil até o Felipe Luiz cair no Flamengo do que o Abel no Palmeiras, tá? Nicola Kátia Aveiro, amiga de Leila Pereira, estaria tentando intermediar uma possível vinda do Cristiano Ronaldo ao Palmeiras. A princípio, conversas iniciais devido ao problema na Arábia. Carlão, acho a conversa muito maluca, né? Até porque, embora o Cristiano Ronaldo já não tenha as grandes ligas à sua disposição, e reconhecendo que ele não jogou nessa segunda-feira contra o Al Riyadh, exatamente porque ele entende que o fundo saudita beneficia os rivais do Al Nassr e não contrata os jogadores fortes para o Al Nassr, e isso atrapalha na busca por títulos. Cara, não dá para imaginar que o Al Nassr, que gasta um caminhão de dinheiro com ele, vai abrir mão do atleta de graça, com o Palmeiras assumindo, enfim. A Leila não conseguiu contratar o Arias, não conseguiu contratar o Almada, que são jogadores muito mais baratos do que o Cristiano Ronaldo, né? Me parece maluquice, tá? Qual o clima do Abel dentro do Palmeiras, o Ávero? Assim, entre os jogadores ele continua sendo respeitado, até porque os caras que não vão muito com a cara dele acabam saindo. A percepção que eu tenho é que entre torcedores o moral do Abel tá longe de ser o ideal. Já havia começado a se queimar na temporada passada, o ano sem títulos só piorou essa situação e o 2026 ruim também. Mas a Leila tem no Abel um baita escudo, então para a Leila não vale a pena ficar quebrando a cabeça e cogitando demiti-lo, tá? Quero contar também que Rafael Veiga foi anunciado oficialmente como novo reforço do América do México nessa terça-feira. Jogador que vai sem custos para o clube mexicano. Se o América quiser contratá-lo no fim do ano, vai precisar desembolsar 7 milhões e meio de dólares. Se você não assistiu, veja a despedida através de um vídeo postada pelo Rafael Veiga em suas redes sociais. Muito, mas muito bacana e bem melhor do que a feita pelo Palmeiras. Só para completar, registrar que um ex-jogador da base do Cruzeiro, Vitão, de 20 anos de idade, faleceu em Maceió. Ele havia sido baleado em 11 de janeiro. Agora já é oficial, dá para cravar que o Palmeiras registrou em 2025 a maior receita de sua história. Na noite dessa segunda-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou o balancete de novembro, que apontava para os 11 primeiros meses do ano uma receita total de 1.460 bilhões de reais. Importante registrar que com o mês de dezembro, que ainda não foi computado, é muito natural que o Palmeiras ultrapasse 1.600 bilhões de reais, no melhor dos cenários, batendo 1,7 bilhão de faturamento.
Só a título de comparação, Palmeiras havia conseguido no máximo chegar a 1,3 bilhão de receita ao longo de uma temporada. Importante registrar também que o superávit nos 11 primeiros meses do ano passado foi de 283 milhões de reais. Isso significa que entre receitas e despesas sobraram nos cofres do Palmeiras quase 300 milhões de reais, mesmo com despesas bem altas, de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Palmeiras na temporada passada foi muito beneficiado por venda de atletas, especialmente no primeiro semestre. Expectativa do Palmeiras para 2026 é um pouco mais modesta. O orçamento prevê 1,2 bilhão de receita e 400 milhões de reais com transferências de atletas. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que o provável Verdão para a partida contra o Vitória deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na zaga, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Sosa como meias atacantes, além de Flaco e Vitor Roque na frente. Só 5.800 ingressos vendidos de forma antecipada para a partida na Arena Barueri. E John Arias está perto de virar reforço do Palmeiras. O Wolverhampton e o próprio jogador já aceitaram as ofertas do Palmeiras. Operação de 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. O martelo só não foi batido ainda porque se encerra nessa quarta-feira o prazo para que o Fluminense cubra ou não a oferta. No domingo, o Palmeiras apresentou a proposta para o Wolverhampton. O time inglês aceitou, até porque vai ter a oportunidade de faturar 8 milhões de euros em pouco mais de 7 meses em relação ao jogador que havia sido comprado do Fluminense em julho do ano passado por 17 milhões de euros. Na oportunidade, o acordo entre o Wolverhampton e o Fluminense permitia ao Flu cobrir em até 3 dias qualquer proposta pelo jogador. A oferta foi submetida ao Fluminense e se o Flu até o fim dessa quarta-feira não cobrir a proposta, John Arias será reforço alviverde. Arias, que gostou da proposta do Palmeiras, ele vai ter a oportunidade de ganhar mais no Verdão do que na Premier League. Seu salário no Palmeiras gira na casa dos 2,5 milhões de reais mensais. Só para completar, é importante contar ainda que o Palmeiras está em tratativas e insiste bastante na contratação de Nino. O jogador topa atuar pelo Verdão, mas o grande problema diz respeito ao Zenit, que é dono dos seus direitos econômicos. Para tentar destravar essa negociação, o Palmeiras enviou um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit faz sua pré-temporada em alguns dias. O Palmeiras pode fechar com os dois dos seus principais sonhos para 2026, John Arias e Nino. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E Marcos Leonardo vai para onde? Importante contar que a negociação dele com o Atlético de Madrid não aconteceu porque na segunda-feira existia a preocupação no Al Hilal de que a contratação do Benzema não acontecesse. Pois bem, o francês que pertencia ao Al Ittihad foi contratado pelo Al Hilal, que passou a ter 3 centroavantes de muito gabarito. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com um detalhe importante, a ida do Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid caiu porque a janela de inscrições na Espanha está encerrada. Ela fechou na última segunda-feira. Diante desse cenário, e para não ficar com 3 centroavantes que vão disputar a mesma posição, a tendência é que o Al Hilal negocie um dos seus atletas, ou o Darwin Núñez ou o Marcos Leonardo. Só que há poucas janelas abertas. As 5 principais ligas, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, a gente pode colocar até Portugal nessa relação, todas já encerraram sua janela de inscrições. Restam poucas alternativas, como por exemplo o futebol turco. E vem da Turquia a informação de que o Darwin Núñez interessa, jogador que já foi do Liverpool e que hoje tem 7 gols contra 14 do Marcos Leonardo. Já, só para acabar com qualquer especulação, Marcos Leonardo e São Paulo não vai rolar. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo e a pessoa falou que a chance é 0. Mas não dá para descartar que o Marcos Leonardo, por exemplo, tente buscar um outro clube, como, por exemplo, o Flamengo, que está atrás de centroavante desde a temporada passada. Difícil imaginar que Marcos Leonardo, Benzema e Darwin Núñez fiquem no mesmo clube. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza?